Avenida que registrou um atropelamento com morte em Ribeirão Preto, isso no começo do mês passado, ganhou agora uma nova faixa de pedestres e uma nova sinalização. Essa sinalização fica a 50 metros da antiga, só que nem todo mundo ainda está usando. São muitos os flagrantes de pedestres que atravessam fora da faixa. Essa mulher fala ao celular e corre para não ser atingida pelo carro. Essa é a Avenida Braz Olaya Costa, na zona sul de Ribeirão Preto. Foi neste trecho que, no mês passado, Letícia de Oliveira Ramos, de 22 anos, morreu ao ser atropelada. A vendedora, que trabalhava no shopping, atravessava a avenida quando foi atingida por um carro. O motorista disse à polícia que o sol atrapalhou a visibilidade. 2 dias depois da morte da vendedora, a Transep pintou uma faixa de pedestres na avenida. Ao vivo, no Balanço Geral, o repórter Guilherme Campos mostrou a sinalização pouco tempo depois dela ter ficado pronta. A Transep, a empresa que gerencia o trânsito aqui em Ribeirão Preto, pintou uma faixa de pedestre. Adianta, Valentim? É claro que não. Agora você acabou de acompanhar aí que alguns motoristas pararam para esses pedestres atravessarem. Mas a gente sabe que não é sempre que isso acontece. A gente veio hoje aqui de manhã fazer a reportagem sobre o caso dessa moça que morreu atropelada, e isso foi por volta das 10 horas da manhã. E assim que a gente saiu, uma equipe da Transep veio aqui para pintar a faixa de pedestre dos dois lados da avenida. Nesta segunda-feira, a faixa desapareceu. Foi coberta por uma tinta, o que deixou os pedestres confusos. A senhora viu que a faixa sumiu? Agora que eu percebi. O motivo da faixa ter sido apagada é que a aproximadamente 50 a 60 metros de onde ela ficava, a Transep pintou uma nova faixa e também instalou semáforos para veículos e pedestres, o que para especialistas não resolve o problema. O local ainda está em obras, por isso atravessar no lugar certo é um desafio. A prefeitura também fez ajustes no retorno, que ficou menor. Esse especialista em engenharia de trânsito diz que as mudanças foram pensadas para os carros, que esta é uma região com grande fluxo de pessoas. Por isso, o ideal seria uma outra faixa com semáforo para pedestres perto da entrada do shopping. Era mais fácil colocar um outro dispositivo onde você não é priorizar, mas dá pelo menos uma igualdade para aqueles pedestres conseguirem atravessar a avenida, tanto num ponto como no outro, com mais segurança. Quem trabalha no centro comercial reclama da distância entre a entrada do shopping e do novo dispositivo de trânsito. Porque tem muita gente vindo para aqui, né? Quem trabalhar aqui fica melhor para eles passar. Diego mora na avenida e acompanha diariamente os riscos que os pedestres correm. Daí a necessidade ainda de dar uma atençãozinha melhor para os pedestres aqui da nossa região. Principalmente colocar faixa de pedestre um pouquinho mais para baixo, próximo ali ao número 788, que é onde o pessoal atravessa para ir para esse grande shopping que tem aqui no local. Na semana passada, a Record TV mostrou outro caso de atropelamento e morte. João Carlos de Souza, de 59 anos, almoçou no Bom Prato. Ao sair do restaurante, tentou atravessar a avenida. Na faixa de pedestres, o motorista do carro para e dá passagem ao pedreiro. O mesmo não faz o motociclista. João Carlos fazia hemodiálise no HC. Era de Monte Alto. O corpo dele foi enterrado no sábado em Jaboticabal. O motociclista foi levado para o posto de saúde da Rua Cuiabá. O estado de saúde dele não foi divulgado. A Avenida Governador Lucas Nogueira Garcês, na Zona Oeste, tem limite de velocidade de 30 km por hora no quarteirão onde fica o Bom Prato, o que muitas vezes parece não ser respeitado pelos motoristas. Nesta segunda-feira, voltamos à avenida. Por enquanto, nenhuma mudança foi feita. Na semana passada, a Transep lamentou a morte do pedreiro e informou que estuda a implantação de um semáforo para pedestres em frente ao restaurante. O especialista em engenharia de trânsito diz que com ou sem semáforo, falta conscientização do motorista. O Código de Trânsito brasileiro manda sempre dar preferência ao pedestre.
prioridade na faixa é sempre do pedestre. Não podemos esquecer que o trânsito, ele tem uma certa prioridade. Primeiro, os veículos motorizados têm que dar preferência de passagem aos pedestres e aos veículos não motorizados, por exemplo, os ciclistas. Então, aquele motorista que ele se aproxima demais de um ciclista ou de um pedestre ou faz uma ultrapassagem que pode colocar em risco o pedestre ou o ciclista, ele pode ser multado. A Transerp, a empresa responsável pelo transporte e trânsito de Ribeirão Preto, disse que já fez um levantamento na avenida que fica em frente ao restaurante Bom Prato e que as informações obtidas seguem em avaliação. Com relação à avenida que fica ao lado da entrada de um shopping, nós repassamos à Transerp a reclamação de que essa nova sinalização está longe da entrada do centro de compras. Mas a Transerp não comentou esse assunto. Disse apenas que o local segue sendo fiscalizado por agentes de trânsito e que o novo semáforo tem a função de travessia de pedestre.